não abraça essa, essa missão ou não consegue enxergar, né, o que ele quer que faça. E desde o ano passado, acredito que foi no meu aniversário, eu escrevi sobre, né, a minha vida. E aí eu comecei a escrever, né, o Diário do Aprendiz, sobre as coisas que eu vivo, né, mas são as coisas que eu vivi praticamente no dia anterior. Então sempre eu trago aquela experiência que eu tive e faço uma correlação com a palavra da Bíblia, com a mensagem, né, da Bíblia. Então, assim, Deus, às vezes, ele me coloca com novos irmãos, né? Irmãos, assim, que eu estou conhecendo naquele momento, que são cristãos, e a gente acaba conversando daquilo ali. Eu busco sempre estar extraindo algo positivo e estar trazendo. E não é fácil, porque assim, a pessoa fala assim, Dalmo, você para ali, escreve e manda o texto. Só que é difícil e tem um tempo, né? Porque uma produção daquilo ali que eu faço leva uma média, já calculei aqui, leva uma média de 2 horas e meia para eu fazer, subir tudo, formatar, colocar no card, depois subir para o Spotify. A questão do Spotify foi um irmão também que falou comigo. Falei, tem pessoas que não gostam de ler, coloca no Spotify. E aí, quando colocou no Spotify, começou a ter uma... Explica pra gente aí o que é que o Spotify faz com o seu texto. Ele lê para as pessoas? O Spotify, na verdade, eu pego o meu texto que eu escrevo, converto para áudio, né? E lanço dentro do Spotify. E aí aquelas pessoas que não querem ler, né, ela pode estar ouvindo o carro. Está no trânsito, está na atividade física. Ela pode estar, né, ouvindo isso aí no Spotify. E aí, através do Spotify, começou a ter uma abrangência muito maior, porque às vezes a pessoa entra no orgânico, né? E aí a pessoa que está buscando ali ouvir a palavra, né, de alguma forma, um devocional, acaba caindo ali também e ouvindo. E assim, tem momentos que, por exemplo, essa semana mesmo, eu praticamente só escrevi num dia, né? Eu não consegui escrever esses outros dias. E aí você fala assim, Dalmo, é você que não quer escrever? Não sou eu que não quero, né? Às vezes o tempo até vamos dizer assim, que é meio que roubado, mas às vezes também eu não ouvi nada dentro de mim, entendeu? Eu não ouvi o Espírito Santo chegar para mim e falar, rapaz, você vai falar sobre isso, né? E assim também é uma fase também que eu me testo. Como é que eu me testo? Eu me testo a minha capacidade de eu estar muito alinhado com ele. Como assim alinhado? Eu percebi que quando o Espírito Santo não fala comigo, né, no dia, ou que eu não consigo identificar algo que eu possa estar trazendo no dia, no momento antes de eu escrever, eu oro. E nesse momento que eu oro, o Espírito Santo vai e me revela, né, o que eu devo falar, né? Então, eu comecei a mudar, né, até algumas coisas assim do que eu vou escrever também, para saber que se naquele momento que eu tive aquela identificação mesmo, se ele quer que eu fale sobre isso, né, aí eu busco hoje, né, sempre antes de escrever, eu orar e ver o que o Espírito Santo quer que eu fale. Foi naquela situação que aconteceu, né, que você me ligou, e aí eu estava no carro, né, o Espírito Santo falou comigo, falou, você vai falar sobre o poder da oração, né, sobre o presente que é a oração. A oração é um presente que a gente dá às pessoas e as pessoas nem sabem que está recebendo, né? Muitos não sabem. Então, hoje, todo dia vocês param, eu paro, eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu vou dormir, eu oro quando eu estou, né, passando também muitas situações complicadas, até no momento do almoço também, né, eu faço uma oração curta, mas faço uma oração. E é um presente que a gente está dando às pessoas, porque a gente não só ora por nós, a gente ora por outras pessoas. E naquele momento ali, é um momento que a gente está se conectando com Deus e pedindo para que Ele abençoe aquela pessoa, para que Ele leve aquele presente. Então, né? Então, Ele é o cara que faz essa entrega, né? Faz a logística, é Ele que decide quando é que Ele vai entregar. Então, Ele monta tudo. Então, assim, é uma caminhada muito boa, né? Teve uma empresa que me ligou para eu poder escrever um livro. Eu não estou nesse momento, sabe? É um negócio, é bom, é maravilhoso, mas eu acho que não é o momento. Ultimamente eu venho buscando fazer as coisas na minha vida
baseado no retorno de Deus, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui, pô, eu vou orar e vou ver se Deus realmente quer que eu faça isso, porque às vezes a gente vai naquela emoção, né, naquele impulso, pô, é bom, não sei o quê, e eu não estou visando nada de estar recebendo lucro, de estar, sabe, eu não entrei nisso pensando, eu não comecei a escrever pensando nisso, né? Então eu comecei a escrever porque eu sei que tem pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra, e pela forma que eu escrevo, que são coisas que eu vivo, acaba que toca pessoas, né? Então eu fico feliz porque quando as pessoas chegam para mim e falam, pô, eu li, gostei, realmente isso falou comigo, né? Porque não é algo que simplesmente é Idalma ali escrevendo, né? O Espírito Santo mandando que eu escrever. Várias vezes, vários textos eu já tive que mudar, porque na hora que eu orei, Deus falou, não, você não vai falar sobre isso. Você vai falar nesse momento hoje sobre essa situação específica, né? Foi a mesma situação que eu escrevi aí na segunda-feira, né? Eu trabalho com tecnologia e eu fiz uma relação, né, sobre um momento Eu não entendi nosso. nada onde você. Eu não entendi nada ali. Eu não entendi nada ali. Eu fiz aquilo ali, ficando assim, pô, preciso fazer algo. Aí eu orei, aí o Espírito Santo falou assim, pô, escreva algo voltado para o profissional de TI, que os caras, às vezes, vão entender, você vai falar de Entendi. uma linguagem, né, que eles vão entender. Então, eu falei muito na linguagem de software, né, como é a questão da gente, quando a gente acorda, né, quem é que a gente vai ser hoje? A gente hoje vai levantar sobre a carne ou a gente vai levantar sobre o espírito, né? A gente tem esse poder de decisão. Então, é igual ao computador. A gente pode ter dois sistemas operacionais, né, e escolher qual é que a gente vai iniciar. É a mesma coisa o cara que está com iPhone e o cara que está com Android, né? Vamos supor que o cara está com os dois sistemas no mesmo celular e ver qual é o que vai iniciar. A gente tem esse poder de escolha, né? De falar, ó, pô, hoje eu vou, hoje eu quero. Então, e a gente sempre tem que estar se policiando nisso, né? Porque em muitos momentos a carne fala mais alto. É uma briga constante, né? Então acaba que você, no meio, a não levantar, você já levanta, né, em posse da carne. E a gente, como passa a ser cristão, começa a identificar. E assim, o legal disso tudo é porque hoje o devocional ele sai na rádio e é da Igreja Católica, né? É um negócio assim, eu falei, rapaz, que incrível. E o padre estava parabenizando, né? Então, assim, todas as terças-feiras sai na Rádio Vila, e a gente vê que não é uma... Às vezes a pessoa fala assim, mas é uma briga. Não existe briga. A briga é quando a gente quer, né? Então, tá lá rodando na Igreja Católica. Essa semana eu fui fazer até uma visita também numa Igreja Católica, na verdade, num convento, né? E aí tive vendo fazer um projeto para um convento, e aí estive vendo o convento, fui ver como é que os padres ficam. Rapaz, é uma situação realmente que tem que amar Deus mesmo, porque aquele local ali cai nos pedaços, né? Então, Só explica um pouco. Só explica um pouco. Você é pai de uma criança, é empresário e ainda acha tempo para estar com sua esposa, né? Fazer as coisas de marido. E você falou que acha tempo para estar tentando impactar outras pessoas através de um devocional que você tinha o projeto de ser diário. Você, quando começou esse devocional, a intenção era impactar pessoas próximas a você, e hoje o que você está lançando já está sendo regado e semeado por outras pessoas. Você tem uma média de quantas pessoas leem aquilo que você coloca ali ou escutam, mensal ou diariamente? A proporção assim que você... Rapaz, umas 1.000 pessoas aí vêm sendo impactadas, né? Graças a Fora o Deus. pessoal da rádio, que você nem sabe, da rádio católica, eu acho que nem São nem locais assim noção. que eu não consigo nem mensurar, né? Porque na rádio já tem uma proporção muito maior, que passa na cidade, então já tem uma questão, uma quantidade de ouvintes muito, muito superior, né, na minha imaginação. Mas assim, eu não fico buscando números, não, né? O que eu mais busco assim, é aquela pessoa que se identificou, né? Que Certo. chegou para mim e falou assim, pô, Dalmo, realmente o que você falou hoje me tocou, eu precisava ouvir isso. Então tinha um irmão que ele tem uma empresa e ele tava tendo um problema com o sócio dele, né? E aí eu escrevi
Aí ele me ligou, falou comigo, né? Pô, isso aí foi maravilhoso que você escreveu, foi para mim, eu precisava ouvir isso e tal. Então, assim, eu acho que é esse o ponto mais importante. E o que você falou com a questão do tempo, o tempo realmente é tudo, né? A gente às vezes fala assim, pô, eu sou um cara que eu me cobro muito, né? Eu quero me envolver nas coisas, só que às vezes eu até me sacrifico mesmo para poder estar me envolvendo. É doloroso, mas é muita questão da organização do tempo. Então, se a gente não tiver um tempo, a gente não conseguir se organizar, a gente não consegue fazer metade do que a gente deseja fazer, né? E eu vejo que a gente pula a etapa, que é a etapa principal da nossa vida, que é o momento com Deus, né? Então, a gente tem tempo para tudo. A gente consegue tempo para várias coisas que a gente gosta. Não dizendo que a gente não gosta de estar com Deus, né? Mas a gente acaba pulando essa etapa que eu considero a etapa principal da nossa vida, a etapa que a gente deve iniciar, né? Então, às vezes, a gente levanta tão acelerado que, ao invés de orar, a gente pega o celular, certo? E assim, graças a Deus, essa disciplina da oração, principalmente quando eu acordar, minha mãe conseguiu inserir em mim, e eu consegui manter isso aí. Então, assim, desde pequeno, minha mãe sempre me orientou a acordar, né, orar. Antes de fazer qualquer coisa, é orar. E dormir, sempre orar. Então, essa disciplina já vem carregando aí comigo, né? Há 38 anos, mas não vou dizer 38 porque a gente não começa a orar com um ano, né? Mas, desde quando minha mãe me ensinou, eu venho carregando essa disciplina e a gente realmente precisa buscar esse momento, né? Não só de orar, mas de ler a palavra, de ouvir, e até de escrever. Às vezes você vai escrever algo, né, para você mesmo. E eu acho isso muito importante, pessoal, que para você ver, eu cheguei no momento de eu estar escrevendo, de o Espírito Santo falar algo comigo, que eu vou até falar aqui com vocês, todos vocês são meus irmãos, e eu fiquei até meio assim, apreensivo do que ele falou comigo. Eu falei assim, não é possível que eu estou ouvindo isso e eu preciso escrever sobre isso, né? Não, e ele falou, não, é isso mesmo, você vai ter que fazer sobre isso, né? E eu já escrevi sobre o meu último dia, tá entendendo? E conversei com o pastor e eu tive que fazer essa carta, entendeu? E deixar essa carta pronta. Só que foi algo forte para mim, entendeu? Foi algo que eu fiquei relutando, falei assim, rapaz, não é possível, como é que eu vou... E depois eu passei a entender, né, que a gente, de fato, a gente tem um tempo, né? Todos nós temos um tempo de vida aqui na Terra. E por que eu não escreveria algo tão grandioso, né, que Deus colocou para me fazer e eu venho fazendo? E eu sei que a gente deixa as informações, e é interessante, né, porque é um momento que eu precisaria fazer isso antes, que eu não vou conseguir fazer depois, né? Aí eu me acalmei, e aí conversei com o pastor e escrevi, né, esse devocional, e eu não publiquei, né? É algo que está aqui na minha, no meu diário, né? Amém. E aí, mas assim, eu pego ele, volto e meio, eu fico ouvindo, cara. Eu acho que o legal disso tudo não é só você escrever. Eu paro, falo, poxa, hoje eu vou ouvir aquele diário lá que eu tava falando do meu avô. E aí eu vou, escuto. Às vezes eu tô passando, tô alguém que pô, eu gostei daquele diário que você falou da sua mãe, né? O diário que eu escrevi sobre a leoa, né? Que eu, para quem tá chegando aqui, eu fui criado por minha mãe, né? Meus pais são separados, eu fui criado por minha mãe. E aí eu escrevi um diário, né, sobre essa leoa. E é muito bom, muito bom. Foi algo que Deus colocou na minha vida, assim, que eu gosto de fazer. Acho que é prazeroso, né? Você sentar, escrever e escrever o que eu vivi. E muitas vezes é o que eu vivi com alguém. Então, acho que teve um diário, já falei de Helder, né? Eu não me lembro se tem também, acho que com Alex. Então, são situações que eu vivi e aí eu escrevo, né?
aquele Amém. diário ali. Deixa eu só te explicar por que a gente está aqui agora, 5h48 da manhã, viu? A gente também sente, né, que a gente precisa agradecer a Deus pela sua vida e, mais do que nunca, orarmos juntos para que você persevere nos seus projetos. A gente gosta de ouvir os projetos que vocês trazem, então toda quinta-feira nós convidamos alguém do grupo para conhecer um pouco mais, entender o que é que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, né? E a gente fica muito feliz com o que você está trazendo. E, assim, nosso principal aqui interesse não é te conhecer, é ser uma resposta de Deus para muitas pessoas que às vezes acham que não vão conseguir, tá muito pesado, e que saiba que tem pessoas que possam estar orando por ti, né? Que possa estar orando para que Deus mande mais instrumentos, que Deus mande mais pessoas, Deus mande mais experiências, e quem sabe Deus te dê mais 1 hora das 24, e dê 25 horas para você continuar escrevendo, né? Que você não pare. A gente ora por coisas ousadas aqui, viu, Dalmo? Você sabe que a gente... Eu confio muito no poder da oração, né? É o Mateus 21, 22, né? Do que tudo pedis em oração, com fé terás, e assim eu coloquei isso, né, como um principal na minha vida. Então, o poder realmente da oração, de estar ali orando, pedindo e crendo, porque por mais que demore, as coisas acontecem, né? Eu estou falando assim, vou até falar aqui, a questão de, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, questão de bem material. Eu tinha uma vontade, antes de casar, de dar um apartamento à minha mãe, certo? A gente morava no prédio de escada, eu sabia que ia chegar um momento que ela não ia conseguir subir escada, ia ficar difícil para uma pessoa, não é? Chegar a uma certa idade, começar a subir escada, a gente morava no terceiro andar. E eu orava e pedia a Deus que ele me desse capacidade financeira de presentear minha mãe, antes de casar, né, um apartamento. E aí eu passava com minha mãe, a gente passava, volta e meia, a gente passava na frente desse condomínio, e eu dizia, a gente vai morar ali, a gente vai morar ali, sabe? Todo santo dia, né? O poder da oração, o poder da palavra é aquela coisa que você vai pedindo e as coisas vão acontecendo. E aí chegou o dia, né? Chegou o dia que o homem lá de cima falou assim, hoje é o dia que você vai conseguir realizar o seu sonho de presentear sua mãe com esse imóvel. E aí a gente foi lá e, assim, ocorreu tudo bem, de uma forma. E o mais interessante disso tudo, é você ver que, assim, rapaz, tudo tem uma ligação, tudo tem um cabo de conexão, né, com o passado, o presente e o futuro. E aí observe o que aconteceu. Eu presenteei a minha mãe com esse apartamento. E aí o pastor, certa feita, tinha pedido para eu abrir o culto. Na verdade, desculpa, foi para eu abrir o culto. Não, desculpa, para eu falar de dízimos e ofertas. E aí eu montei sobre a parte de dízimos e ofertas e tal, escrevi, e no momento que eu escrevi, que eu acabei de escrever, o Espírito Santo falou comigo, Dalmo, você não vai falar sobre isso, não. Você vai falar sobre o apartamento lá que você comprou para sua mãe. Aí eu falei, rapaz, será que eu estou ouvindo uma coisa? E aí, naquele momento assim, eu não acreditei, né? Eu falei assim, não, eu não estou ouvindo isso, não. Aí depois eu me arrependi, eu falei, pô, senhor, me desculpa, eu estou duvidando de você. Como é que pode? E aí eu falei assim, eu quero uma prova. Pedi desculpa depois que eu pedi a prova, né? Eu quero uma prova, mas desculpa por estar duvidando do que eu estou ouvindo dentro de mim. E aí fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, aí o pessoal lá, todo mundo sentado, o culto estava até cheio no dia, e aí chegou o meu momento de falar. Quando chegou o meu momento de falar, olha quem aparece, o cara que vendeu o apartamento para minha mãe. Você queria a prova. Né? Você queria a prova, chegou o Enem. Eu cheguei à prova, eu pedi a prova eu falei, rapaz, não é possível.
E aí apareceu o cara que vendeu o apartamento. E assim, simplesmente apareceu, sabe? E assim, foi um negócio que impactou todo mundo, porque eu contei, até o próprio rapaz também ficou impactado, ficou muito impactado. E é assim que Deus faz, né? Deus age na nossa vida. Às vezes a gente, na maioria dos casos, a gente não vê e não acredita, né?